progressão geométrica, definição, né? O que é uma PG? Uma PG é uma sequência de números reais em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante chamada razão. Aqui a razão a gente vai chamar de Q, tá? Veja que a operação é multiplicação, tá? Então, o que é a PG? Uma sequência de números reais onde cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado, ó, a operação é multiplicação, por uma constante chamada razão, e essa razão a gente vai chamar de Q, né? Então, ó, pela definição, o que seria uma PG? Ó? Seria uma sequência, que eu vou denotar aqui como sendo o primeiro elemento A1, A2, A3, reticências, AN, tá vendo? Reticências, onde cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante chamada razão. Ou seja, o segundo termo é o anterior, que é o A1, ó, multiplicado pela razão. Então, quando eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, eu obtenho o segundo termo. Da mesma forma, ó, o terceiro termo é o anterior multiplicado pela constante, que é a razão. Então, se eu pegar o A2 e multiplicar pela razão, eu vou obter o A3, ok? Então, ó, bem tranquilo. E assim sucessivamente, tá? Então, cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado pela razão. Então, pela definição aqui, ó, o que a gente tem? Ó? Se eu pegar o A1 e multiplicar pela razão, eu obtenho o A2, né? Pela definição. Então, quem é a razão aqui? Ó? A razão vai ser igual a... O A1 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a razão vai ser o A2 dividido pelo A1. Então, para obter a razão, basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ó. Da mesma forma, se eu pegar o terceiro, né, e dividir pelo segundo, eu também obtenho a razão. Por quê? Ó? Se eu pegar o A2 vezes a razão, ó, observe, ó, o A2 vezes a razão, eu obtenho o A3. Então, quem é a razão? Observe, o A2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, seria o A3 dividido pelo A2. Então, para encontrar a razão, basta pegar um termo e dividir pelo anterior a ele, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo aqui, né? Eu tenho a sequência 1, 2, 4, 8, 16, tá vendo? Será que isso aqui é uma PG? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. A sequência é essa, né? 1, 2, 4, 8, 16, reticências. Ora, se for uma PG, como é que eu acho a razão? Eu vou pegar um termo e dividir pelo anterior. Eu vou pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Ó. Então, ficaria 2 dividido por 1, né? Que é o primeiro termo. 2 por 1 dá o quê? 2. Então, se for uma PG, é uma PG de razão 2. Será que é PG? Ó? Pela definição, ó, se eu pegar o primeiro, né? E multiplicar pela razão, tem que dar o segundo. Ó. 1 vezes 2, 2, tá vendo? Ó? Se eu pegar o segundo e multiplicar pela razão, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí vai, 32, 64, reticências. Então, de fato, isso aqui é uma PG. Tá vendo? Ó? O primeiro multiplicado pela razão 2 deu o segundo. O segundo multiplicado pela razão deu o terceiro. Ó, 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Veja que essa sequência aqui, que é uma PG, ela é crescente, tá vendo? Ela está o quê? Crescendo. Então aqui, ó, eu tenho uma PG classificada como crescente. Beleza? Vamos ao segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Olha a sequência qual é, ó. 20, 10, 5, reticências. Isso é uma PG? É. Olha só quem é a razão. Para obter a razão, eu posso pegar o terceiro e dividir pelo segundo, o segundo dividir pelo primeiro. Vou pegar o segundo pelo primeiro. Ó. 10 dividido por 20.
10 por 20, tá vendo? Cancelando o zero aqui, o que é que sobrou? A razão é 1 sobre 2, meio. Tá? Será que realmente isso aqui é um PG? Observe. Se eu pegar o primeiro, que é 20, né, e multiplicar pela razão, que é 1 sobre 2, tem que dar o segundo. Ó. Então, 20 vezes meio vai ficar assim, ó, 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. Tá vendo? Ó? 20 vezes 1, 20, dividido por 2. Não vai fazer 20 vezes 2, é 20 vezes 1 e o resultado por 2. Então, o primeiro vezes a razão deu o segundo. O segundo vezes a razão tem que dar o terceiro. Ó. Então, 10, vamos ver se vai dar, ó, multiplicado pela razão, tem que dar o terceiro. Ó. 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. E aí vai. Então, de fato, aqui também é uma PG de razão meio, tá certo? Veja que ela aqui ela está decrescendo, tá vendo? Então, aqui é um outro tipo de PG classificada como decrescente. Então, você tem a PG crescente e a PG decrescente. Terceiro exemplo. Olha só a sequência qual é, ó. 3, 3, 3, né? Reticências, né? Tudo 3, ó. Isso é uma PG, olha. Se for, quem é a razão? O segundo pelo primeiro, ó. 3 dividido por 3. Quanto é que dá? 1. Será que é PG? Ó? Se eu pegar o primeiro vezes a razão, tem que dar o segundo. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E por aí vai. Então, realmente, aqui também é uma PG. Só que, nesse caso, ela não é nem crescente, nem decrescente. Ela é uma PG o que aqui? Constante. É o mesmo valor ao longo de toda a sequência. Então, a PG constante, tá bom? Quarto exemplo agora. Olha só o quarto exemplo. 1, a sequência é 1, menos 2, 4, menos 8, né? Menos 8, 16, né? Reticências, tá? Então, será que isso aqui é uma PG? Tá? Então, vamos verificar, tá? Olha, se for uma PG, como é que a gente acha a razão? A gente pega ó, um termo e divide pelo anterior. Ó. Menos 2 dividido por 1, que vai dar menos 2. Poderia ser 4 dividido por menos 2, que dá menos 2. Menos 8 dividido por 4, que dá menos 2. Então, vou pegar o segundo pelo primeiro. Então, vai ficar assim. Ó, menos 2 dividido por 1. Né? O segundo pelo primeiro. Isso deu menos 2. Então, se for um PG, a razão é menos 2. Vamos verificar. Se eu pegar o primeiro e multiplicar, né, pela razão, que é menos 2, vai ficar como aqui? Observe. Vai ficar, só um momento. 1 vezes menos 2 dá menos 2, tá vendo? Se eu pegar o segundo e multiplicar pela razão, ó, menos 2 vezes menos 2, o que vai dar? Mais 4, ó, tá vendo? Se eu pegar menos 2, multiplicar por menos 2, ó. Você vai fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos vai ficar mais, 2 vezes 2 dá o quê? 4. Então aqui, ó, tá certinho, ó. Se eu pegar o terceiro, 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16, e aí vai. Então aqui também é uma PG. Agora observe, como é classificada essa PG? Ó? Ela é oscilante, ó. Ela é alternante. Ela alterna um positivo e um negativo, tá bom? Não é crescente, não é decrescente, não é constante, ela é chamada de alternante. Por quê? Porque ela alterna um negativo e um positivo, tá bom? E por último, né, aqui, né, o exemplo 5, quem é a razão aqui? A razão vai ser o quê? Ó? O segundo pelo primeiro, seria 1/3 dividido por 1, seria o quê? 1/3. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Então, quinto exemplo, vai ficar assim, ó. A sequência é 1, 1/3, perdão, ó, 1, 1/3, 1/9, né? Reticências. Então, quem é
a razão aqui, ó. A razão vai ser, ó, o segundo pelo primeiro, seria 1/3 dividido por 1. 1/3 por 1. Só que 1/3 por 1 é o próprio quê? 1/3. Tá? Isso é uma PGE. Ó. Se você pegar o primeiro, multiplicar pela razão, que é 1/3, ó, 1 vezes 1/3 dá 1/3. Se você pegar o segundo vezes a razão, ó, 1/3 vezes 1/3, ó, se eu pegar esse segundo termo e multiplicar aqui, ó, multiplicar pela razão, que é 1/3, vai dar 1/9. Por quê? 1/3 vezes 1/3 ficaria assim, ó, 1/3 vezes 1/3. Multiplicação entre frações, ó, multiplica o numerador, ó, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3, o quê? 9, que é o terceiro termo aqui. E assim sucessivamente, ok? Então espero que você tenha compreendido o conceito de PG, progressão geométrica. São classificadas em crescente, decrescente, constante, alternante, né? Nesse caso aqui, ó, ela está decrescendo também, é decrescente. Então, é bem tranquilo. Para achar a razão, você pega um termo e divide pelo anterior.